Olá, muito boa noite ou boa tarde ou bom dia a quem nos estiver a ouvir. Estamos aqui na última edição do nosso webinar Think Tank Pensar Sustentabilidade, organizado pela ASPA, Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Este webinar é dedicado aos ODS 3 e 4, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 4, Saúde de Qualidade e Educação de Qualidade. Queria começar primeiro por agradecer aqui os participantes por tirarem um bocado do seu tempo ocupado e virem aqui os nossos convidados, o Tiago Oteiro e o Bruno Maia. Muito obrigada por estarem aqui, bem como a todos os participantes que estão aqui na sessão e que nos estiverem a seguir online. Queria também relembrar que esta é uma sessão que está a ser transmitida live no YouTube, portanto streamline, live. E queria agradecer também os apoios dos nossos patrocinadores, das comunidades portuguesas e também do nosso parceiro Loving the Planet. Portanto, eu queria começar, eu sou a Viviana Silva, sou presidente da ASPA e tenho aqui comigo também presente o nosso colaborador e embaixador da ciência, João Miguel Coutrinho, que vai ser o moderador desta sessão. Eu vou começar também pelas regras do evento, portanto, se quiserem colocar questões, portanto, coloquem na questão no Q&A, portanto, nas questões e questions and answers. E se quiserem colocar comentários, pode ser no chat também. E, portanto, dito isto, vou começar agora a apresentar esta iniciativa. Esta foi uma nova iniciativa da ASPA, portanto, foi uma iniciativa para tentar falar, discutir de uma forma informal os objetivos de desenvolvimento sustentável e pensar, refletir sobre a sustentabilidade numa questão de nos aproximarmos como comunidade portuguesa na Alemanha, comunidade portuguesa no estrangeiro, mas como todos os portugueses que estão em Portugal e no mundo. Por isso, portanto, o objetivo é um diálogo e colocarmos questões, portanto, e que pessoas partilhem das suas experiências nestes tópicos e tentamos dialogar, esclarecer e desmistificar certos conceitos. Dito isto, espero que esta sessão seja mais uma sessão de diálogo e de esclarecimento e que seja de muitas questões e comentários dos participantes. Passo então agora a palavra ao João Miguel Coutrinho, que nos vai apresentar um bocadinho melhor o objetivo desta sessão, bem como os nossos participantes. Obrigado, Viviane. Obrigado pela presença dos nossos convidados. Já vou passar a apresentá-los e também a toda a audiência, quem teve um tempinho para pôr nas suas agendas para estar hoje. Muito obrigado pelo interesse. Muito bem, então o que é que nos traz cá hoje? Tal como aconteceu nos outros 7 webinars, o ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é construída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muito conhecida por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base, nunca nos podemos esquecer, dos progressos e lições apreendidas ou aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de compromissos a cumprir em nome dos povos e do planeta. Muito bem, neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e particularmente estes 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 3, que é Saúde de Qualidade, e o ODS 4, Educação de Qualidade. E para isso temos o imenso gosto e honra de podermos contar com 2 participantes, 2 profissionais, experts, cujas credenciais, como irão verificar, falam também por si mesmas e estamos então absolutamente convictos que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência poder ganhar novos insights e compreender
ter um conhecimento mais efetivo, vindos de personagens que atuam no terreno em si e trabalham de uma forma ou de outra com estes dois ODS. Passando à apresentação dos oradores, Bruno Maia é médico especialista em neurologia e medicina intensiva, é autor do livro O Negócio da Saúde, dedica-se ao diagnóstico e tratamento do acidente vascular cerebral e coordena a atividade de doação de órgãos no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. É também ativista pela legalização da cannabis, da eutanásia e pelos direitos LGBTQI. Segundo orador, Tiago Outeiro é professor e diretor do Departamento de Neurodegeneração Experimental na University Medical Center de Göttingen, na Alemanha. Passando então agora à nossa mesa redonda. Começaria talvez, e como mote, pelo primeiro orador, Bruno Maia, uma perspectiva durante 5, 10 minutos sobre os seus pensamentos centrais destes ODS 3 e 4, e se calhar daria como mote esta pergunta: até que ponto, e uma vez que é autor do livro O Negócio da Saúde, até que ponto o negócio da saúde põe em causa o efetivo alcance do justo acesso à saúde de qualidade para todos, todo e qualquer cidadão? Bruno, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado pelo vosso convite e para poder partilhar algumas das ideias que temos vindo a trabalhar e a desenvolver ao longo dos últimos anos. Eu acho que nós falamos, queria se calhar falar de duas coisas, já agora, começar pela questão dos privados na saúde e qual é que é o seu papel na saúde, o que é que eles significam, e depois falar um bocadinho sobre esta questão da sustentabilidade, que eu acho que era muito importante. Eu acho que quando falamos em privados na saúde, nós temos de ter a noção de uma coisa muito simples, que é o setor privado da saúde existe na maior parte do mundo, do chamado mundo ocidental, e sempre existiu. No caso de Portugal, sempre houve setor privado da saúde, houve setor privado da saúde ao longo de todo o século XX, houve inclusivamente setor privado da saúde antes de haver Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sempre houve setor privado da saúde. E esse setor privado da saúde sempre foi protegido, não só antes da Revolução de 25 de Abril, como mesmo depois da Revolução. A Constituição, que foi aprovada em 76 e que nós hoje ainda temos, protege a iniciativa privada, e a iniciativa privada no geral, que inclui o setor privado da saúde. Portanto, nós sempre tivemos setor privado da saúde em Portugal, na Europa e na maior parte do mundo ocidental. Portanto, nós temos aquilo que eu chamaria, que muitos autores chamam modelos mistos, não é? Temos um serviço público de saúde, de facto, na maioria dos países europeus é assim, temos um serviço público de saúde e temos um setor privado que coexiste no mesmo país. Depois, nós temos alguns exemplos, nomeadamente, vou utilizar os Estados Unidos porque é o mais fácil e porque é o país do mundo ocidental mais significativo. Temos alguns exemplos onde não há um modelo misto de saúde, onde há um modelo assente em prestação de saúde privada. E aquilo que nós sabemos hoje é que esse modelo não serve os objetivos da universalidade do acesso à saúde. Nós sabemos que há 20 a 40 milhões de americanos hoje em dia que não têm acesso a cuidados de saúde, não têm acesso a um seguro de saúde, não são capazes de o pagar, e que mesmo nos restantes que têm seguros de saúde através do seu trabalho, uma significativa maioria, até 40%, estima-se, cai numa categoria chamada os underinsured, ou seja, têm um seguro de saúde que dá para as despesas do dia-a-dia, para as despesas básicas, mas se tiverem um problema de saúde maior, como por exemplo um cancro, que o precisam de tratar, cirurgias, quimioterapias, internamentos, o seguro não cobre a totalidade desses tratamentos e, portanto, essas pessoas acabam por ficar devedoras. Aliás, nos Estados Unidos, eles estimam que cerca de 1 em cada 6 bancarrotas familiares são causadas por despesas de saúde e 1 em cada 9 americanos está em risco de bancarrota pessoal, familiar, precisamente por causa das despesas de saúde às quais acresce. Portanto, nós temos modelos de realidade, temos um modelo europeu, que se divide em dois, mais ou menos. Os países são todos muito heterogéneos e diferentes entre si, mas há uma coisa que é comum a todos os países europeus, que é a universalidade dos cuidados. Independentemente se é um sistema Beveridge, como o português, se é um sistema se é um sistema Bismarck como o alemão, independentemente disso, há o assegurar de cuidados de saúde para toda a população.
que é diferente de um sistema como o americano, que é assente em cuidados privados. Há mais países no mundo como o americano, nomeadamente uma série de países asiáticos, para a gente não se ficar por aí. Portanto, aquilo que a gente sabe, dados concretos, os sistemas públicos de saúde fortes são aqueles que hoje em dia têm os melhores indicadores de saúde. Os Estados Unidos têm os piores indicadores de saúde de toda a OCDE, neste momento. Maior mortalidade infantil, menor esperança de vida, maior mortalidade materna, tudo aquilo que é considerado indicador de saúde é pior nos Estados Unidos e é melhor nos países europeus. Eu não vou perder, se calhar, muito tempo depois ao longo da conversa podemos fazer isso, sobre as diferenças entre os países europeus, mas que fique bem claro que a universalidade dos cuidados e a existência de sistemas públicos na Europa permite que a Europa seja melhor em termos de justiça, igualdade, universalidade e apresente melhores indicadores de saúde. Uma das questões que nós temos hoje em dia em cima da mesa, ou que digamos que têm colocado em cima da mesa, porque nós temos decidido se é uma questão oportuna ou não, é a questão da sustentabilidade económica dos serviços públicos de saúde que nós temos na Europa. E eu acho que nós temos de ter muito cuidado quando discutimos isto. Fala-se frequentemente na pressão sobre os orçamentos de Estado, nos custos crescentes sobre a saúde, etc. É um tema em cima da mesa frequentemente, e eu diria que uma parte dessa pressão é colocada precisamente pelo setor privado, com interesses económicos em cima da mesa, para forçar que haja cada vez mais acordos e porosidade entre o serviço público e o serviço privado, mas há coisas que nós temos de colocar já em cima da mesa. Em primeiro lugar, ter a noção de que a média da percentagem do PIB de cada país europeu que é orçamentado para a saúde anda à volta dos 6%. Vale ainda menos. Ou seja, significa que de todo o nosso PIB há 6%, 6%, não é 60%, é 6% que é dirigido para o orçamento da saúde. Quando vamos olhar depois para outros indicadores, como a despesa em saúde, sobe um bocadinho para os 9% em Portugal, 10% na França e 10 ponto qualquer coisa na Alemanha, mas estamos sempre a falar de valores abaixo dos 10%, ou seja, nós gastamos mais de 90% em todas as outras áreas do que na saúde. Portanto, não estamos a falar de orçamentos incomportáveis por si só. Depois, quando olhamos para aquilo que são custos, ou quando fazemos comparações entre aquilo que nós gastamos em saúde e aquilo que nós gastamos em outras áreas, há uns indicadores também que nos deixam um bocadinho de pé atrás sobre esta discussão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós neste momento temos a discussão em Portugal sobre os benefícios fiscais que são dados aos reformados do Norte da Europa, que vêm viver no Algarve ou em outras regiões do país, e que faz perder a Portugal cerca de 850 milhões de euros. 850 milhões de euros na área da saúde é um valor muito significativo. Dava, por exemplo, eu estou a dar isto comparação para as pessoas terem noção, dava, por exemplo, para pôr metade dos médicos do Serviço Nacional de Saúde em exclusividade, majorando-lhes os salários a 50%. Ou seja, é uma dimensão muito, muito significativa. Quando olhamos para outras despesas, como, por exemplo, as barragens, que é o valor do imposto de selo, que a EDP não pagou no negócio das barragens que fez com aquela empresa privada francesa, dava para contratar todos os médicos de família que faltam hoje em dia a Portugal. Temos 1 milhão de pessoas em Portugal sem médicos de família. Nós, com este valor, conseguimos contratar todos estes médicos e pagar-lhes o salário durante um ano e, nos anos a seguir, sucessivamente. Portanto, temos de ter esta noção. E agora, só para terminar, para finalizar esta questão, para concluir. Em Portugal, entre 2016 e 2020, o PIB aumentou 30 mil milhões de euros. Foi este o crescimento ao longo deste período, 2016-2020. Desses 30 mil milhões de euros a mais que Portugal produziu, nós gastamos na saúde 5 mil milhões. Portanto, foi o sexto que nós gastamos. Daquilo que produzimos a mais, não é a nossa riqueza de base, é o que houve a mais disponível, 5 mil milhões de euros foram investidos em saúde. É muito dinheiro. Os 5 mil milhões de euros fez alguma diferença no nosso Serviço Nacional de Saúde, na resposta que nós fomos capazes de dar perante a pandemia, no programa de vacinação, etc. É evidente que foi muito importante e significativo. Mas nós temos de ter esta noção. Foi 1/6 daquilo que produzimos a mais que nós deixamos na saúde. Podemos ter deixado mais, podíamos. Isto significa o quê? Significa que a tal pressão financeira sobre os Estados por causa da saúde e dos serviços públicos da saúde não são mais do que opções políticas ou escolhas políticas. Os governantes escolhem quais são as percentagens, escolhem para onde é que o dinheiro vai ser dirigido e fazem uma escolha política sobre o que fazer perante o aumento dos custos da saúde, que é evidente que tem aumentado
porque há uma mudança demográfica nos países europeus, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas quando estamos a falar de valores concretos, é destes valores em concreto que estamos a falar. Não estamos a falar de somas absolutamente incomportáveis para qualquer Estado. Não, estamos a falar de 6% dos orçamentos, do total do orçamento de Estado que é alocado ao setor da saúde. Bruno, então o que é que falta? Falta muita coisa. Nós aqui temos várias diferenças com os outros países. Aí sim, aí nós podemos falar em diferenças com os restantes países europeus. Em Portugal, por exemplo, nós temos uma área da saúde, que é a área da prevenção e da promoção da saúde, que é o parente pobre. É um dos parentes pobres, aliás, há vários, mas este é muito significativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós investimos muito, estamos no top 4 do fim dos países da União Europeia que investem em prevenção e promoção da saúde. A promoção e a prevenção da saúde, isso está demonstrado, é a forma mais barata e mais eficaz de combater a doença. E, portanto, é um investimento na promoção e na prevenção que pode fazer diminuir os custos, não é impedir que eles aumentem, é inclusivamente diminuir os custos com a saúde. Se nós tivermos uma população mais saudável, com a promoção do envelhecimento ativo, com a prevenção das doenças preveníveis, etc, etc. E nós em Portugal investimos muito pouco. Precisamos de, definitivamente, ter uma outra mentalidade para a população portuguesa, que não uma mentalidade hospitalocêntrica, que é o que nós temos hoje em dia. Portanto, nós hoje em dia gastamos imensos recursos a curar a doença, portanto, na fase em que, e sobretudo na doença aguda, ou seja, na fase em que a doença é tratada no hospital, e esquecemos-nos ao longo das últimas décadas, anos diria eu, se calhar não tanto décadas, mas esquecemos do que está para trás e do que está para a frente. O que está para trás é a prevenção e a promoção da saúde e os cuidados primários de saúde. O médico de família para toda a gente, a proximidade junto às comunidades, ou seja, a fase em que se previne que a doença exista e depois que quando ela existe que se torne grave e que precise de tratamento hospitalar. E depois também nos esquecemos do depois do hospital, que é a recuperação, as convalescências, os cuidados continuados e os cuidados paliativos. Portanto, nós temos pouca oferta de camas de cuidados continuados e cuidados paliativos, o que faz com que haja uma concentração também no hospital, mais uma vez, de pessoas que já têm a sua doença controlada, mas que ainda não têm digamos, um entorno social capaz de tomar conta da cronicidade daquela doença. E, portanto, precisam de camas de cuidados continuados ou paliativos e estão num hospital muitas das vezes, ou estão a utilizar recursos do hospital, que são muito mais caros, quando podiam estar a ser apoiadas numa área que é muito menos dispendiosa e que não rouba esse tipo de recursos do hospital. Ok, Bruno. Antes de irmos para o Tiago, que já vai, Tiago, só mais um instante, e também a Viviane, claro, Viviane. Bruno, na tua opinião, ou na tua, tanto faz, enfim, muito bem. Até que ponto a ligação entre os dois ODS pode ser, ou seja, a educação, isto é uma pergunta-chave, que quer dizer, já da algibeira, mas temos de fazer esta pergunta. A educação pode ser uma ferramenta para alcançar o outro objetivo da saúde, não é? Pode e nós sabemos que é. Fala-se hoje muito em dia na literacia em saúde, e isso é de facto muito importante. Há cada vez mais estudos a demonstrar que de facto isso reduz os custos na saúde, promove a saúde da população. Agora, nós temos de pensar em duas coisas. Nós precisamos ter condições materiais para que as pessoas façam uma boa utilização dos cuidados de saúde e, obviamente, promoção do bem-estar e da sua própria saúde. E isso significa o quê? Significa que as pessoas têm que ter médico de família, por exemplo. Depois têm que ter acesso a mais uma série de serviços. As pessoas têm que ter médico de família. Ou seja, por muita educação por muito que eu invista na educação e na literacia em saúde de uma população, se eu não tiver as estruturas base, chaves, para estas pessoas fazerem essa promoção da sua própria saúde e a prevenção, isto não vai funcionar. Portanto, é preciso, de facto, as duas coisas. É preciso que haja uma aposta numa educação e numa literacia da população sobre a sua própria saúde e a forma como recorre aos cuidados de saúde. Estamos a falar do que é mais óbvio, que é recurso às urgências hospitalares. Mas, ou seja, é preciso que as pessoas saibam que
Coisas simples como o hospital não deve tratar gripes, o hospital não deve servir para ir buscar atestados, etc. E para isso existem os cuidados primários, mas não podemos dizer isto às pessoas se depois não há cuidados primários e não há médico de família, se aquela pessoa sabe que tem de acordar às 4 da manhã para ir para o centro de saúde. Ou seja, são as duas coisas imensamente importantes, porque também se tivermos médicos de família para toda a gente e as pessoas não souberem utilizar o médico de família, não tiverem essa literacia, ele também não funciona. Estamos a investir numa área que depois acaba por não trazer resultados. Tem que haver um investimento nas duas áreas. Isso é certo. E essa é uma forma que nós temos de, eventualmente, até pensar em diminuir custos com uma população mais saudável. Obrigado, Bruno. Viviana, terias alguma questão antes de passarmos para o Tiago? Não, está tudo... É assim, é óbvio que há aqui várias questões, ainda não falamos também da questão, mas também deve ser polémica, a DSS versus a Segurança Social, e depois também, de facto, onde é que nós damos os apoios. Portanto, eu vejo aqui com o sistema alemão, portanto, eu como cidadã aqui, portanto, eu tinha a DSE em Portugal, mas, por exemplo, aqui não tenho comparticipação de óculos, que não tenho uma série de comparticipações porque é esperado que consiga salarialmente pagar essas questões, mas para crianças até dada altura, portanto, é tudo grátis, portanto, é uma coisa muito, muito fácil e óbvia. Quanto a médicos de família, sim, de facto aqui há, e descentralizados, é relativamente fácil na região, não é logo na porta ao lado, e portanto acho, assim como o médico da criança, como é que se diz? O pediatra. Desculpa, eu estava só aqui ainda. Portanto, o pediatra também é muito fácil. Portanto, aqui há coisas que nota-se as diferenças. Por isso, não sei se ajuda a agilizar e também a pôr portanto, a comparticipar onde é mais necessário. Portanto, de facto, as coisas básicas, mesmo em termos de dentista, para mim, para adultos, portanto, tem uma base muito mínima, portanto, em Portugal talvez esteja equivalente, e depois tudo o resto somos nós. Portanto, acho que há formas diferentes, não posso comparar, não sou expert, sou mais uma usadora dos serviços, não é? Mas noto diferenças e noto que, de facto, quando é necessário, as coisas funcionam bem aqui, de uma forma geral, eu não tenho nenhuma crítica. Tiago, finalmente. Viva, Tiago, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito bem. Tiago, sabemos que tu és investigador, trabalhas na Universidade de Nottingham, é assim que se diz? Nottingham? Göttingen. Göttingen, é o sotaque alemão. Sabemos que trabalhas, digamos, a tua área mais de investigação ou do centro, com um enfoque muito, muito específico nas doenças de Parkinson, o Huntington e Alzheimer. A minha pergunta é, e avançando aqui mais na questão para outros temas, para outro tipo de questões, qual é o estado da arte, a tua sensibilidade no que toca a descobertas científicas e posteriores desenvolvimentos de soluções de mercado efetivas, terapêuticas, que possam efetivamente apoiar o alcance desta saúde de qualidade para os pacientes que sofrem destas doenças? Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. Aos panelistas e às pessoas que nos estão a ouvir por todo o mundo. É um prazer estar aqui, eu fiquei muito agradecido pelo convite e por poder partilhar alguns pensamentos sobre estes temas, que me obrigou a ir aprender um pouco também sobre estes objetivos das Nações Unidas e, portanto, foi muito útil também, porque eu gosto sempre de aprender e pensar sobre temas novos e de alguma forma também expandir um pouco os horizontes daquilo que faço para estas áreas que são tão importantes e que têm tanto a ver com o desenvolvimento dos próximos anos, não é? Neste caso 15 anos, desde 2015 a 2030, mas que esperamos sejam anos de mudança de mentalidades e que possam então, de alguma forma, assegurar as bases para uma sustentabilidade do planeta, não é? Eu tenho aqui alguns slides que gostaria de mostrar, portanto, se entretanto me puderem dar permissão, eu depois partilho, mas para responder aqui de forma mais direta a esta pergunta inicial, o que eu posso dizer é que, obviamente, que a investigação está na base depois daquilo que são aplicações médicas que possam ser utilizadas e implementadas posteriormente.
E, portanto, eu vou terminar, como irão ver, os diapositivos, de alguma forma tentando argumentar que a educação e a saúde são talvez dos objetivos mais importantes e que estão na base para todos os outros objetivos, porque se não houver saúde, obviamente que tudo o resto cai por terra, e se não houver educação para, de alguma forma, alcançarmos aquilo que o Bruno já mencionou, a literacia que é necessária para as pessoas saberem utilizar os sistemas de saúde, as coisas também não funcionam. E, portanto, eu acho que a investigação tem um papel muito importante nestas áreas, até por alguns dados que eu vou tentar mostrar então aqui na minha breve apresentação. Então eu vou partilhar aqui, penso que já estarão a ver. Então, só para vos mostrar, eu estou aqui em Göttingen, que é esta cidade no centro da Alemanha, neste estado da Baixa Saxónia, e lidero um grupo de investigação na Universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade de Göttingen. Portanto, se quiserem saber mais sobre o que fazemos, estejam à vontade para visitar o nosso website. Bom, então, já ouvimos aqui a introdução, eu fui procurar um bocadinho mais sobre estes objetivos e estão aqui listados os 17 objetivos, sendo que a educação e a saúde são aqui o número 3 e 4 e, de alguma forma, estão obviamente ligados com todos os outros, e isso vai-se ver também aqui em alguns dados que eu vou mostrar. Dos 13 objetivos que foram, então, de alguma forma enumerados aqui na área da saúde, eu selecionei alguns, obviamente que são muitos, e cada um deles por si só daria margem para um webinar independente. Eu selecionei aqui alguns que eu acho que são importantes, até pelo momento que vivemos na pandemia e agora com a situação entre a Rússia e a Ucrânia, mas que me parecem particularmente importantes. Não vou ler aqui em detalhe, mas parece-me que estes objetivos, que já vêm de trás, obviamente, historicamente já se pensava nisto antes, mas que são objetivos que continuam a ser importantes. Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual, reprodutiva, enfim, todos estes serviços de saúde que são necessários para assegurar o futuro da humanidade. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção de risco financeiro, que tem obviamente um impacto a nível da saúde mental, e outros serviços de saúde essenciais de qualidade, de vacinação. Isto foi projetado antes da pandemia e tornou-se extremamente atual no contexto da pandemia. Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças devido a químicos perigosos, portanto já é um esforço muito grande que tem sido feito ao longo dos anos em relação a isto. E depois, já aqui estava, mais uma vez, apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis. E, portanto, o objetivo é assegurar a saúde e o bem-estar. Eu acho que não podemos desacoplar aqui saúde e bem-estar. O bem-estar é importante, que é uma componente da saúde, mas temos aqui que pensar que queremos prevenir e tratar doenças e prolongar a esperança de vida. E aqui importa então tocar em alguns marcos históricos no aumento da longevidade humana. Portanto, algo que contribuiu tremendamente para este aumento da longevidade de que nós beneficiamos atualmente foram alterações nas políticas de saúde pública, nomeadamente ao nível da higiene. Depois, a abolição da escravatura foi muito importante, por razões óbvias, para aumentar muito a longevidade. A compreensão do papel dos micróbios, o desenvolvimento das vacinas, de antibióticos, de métodos de tratamento dos alimentos que asseguram um maior tempo de vida dos alimentos, obviamente depois o aparecimento de medicamentos, técnicas cirúrgicas que são muito utilizadas e que ajudam a tratar doenças que não têm que ser terminais necessariamente, há muitas delas, e mais recentemente uma consciência de que o exercício físico e hábitos alimentares contribuem também muito para a nossa saúde e para o aumento da longevidade. E nós vivemos atualmente num tempo em que a terapia génica começa a não ser algo já só do futuro, mas que é algo já do presente, em que nós conseguimos interferir em várias doenças com técnicas de terapia genética que permitem então debelar alguns problemas que estão no nosso património genético.
vi que o Bruno já tocou um pouco neste tema. Eu acho que o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, criado em 79, foi um marco histórico também para assegurar a sustentabilidade da saúde em Portugal. E Portugal foi pioneiro na criação das parcerias público-privadas. Eu não tinha consciência disso, mas os dados que li é verdade. E apesar das polémicas, eu não estou aqui a defender que se deva usar mais um sistema ou outro, e o Bruno é muito mais especialista do que eu e falará com muito mais propriedade, mas parece-me que isto é algo importante e que, se for usado da forma correta, terá um papel importante aqui também neste objetivo da saúde. Depois, o envelhecimento é um grande desafio para a humanidade. Eu fui buscar, por curiosidade, dados, podia ter ido mais atrás, mas fui buscar dados de 1976, que foi o ano em que eu nasci, e dados de 2022, e comparando apenas alguns países que são talvez mais relevantes neste contexto: Portugal, Espanha, por ser aqui o nosso vizinho, a Alemanha, por ser o país onde vive, e os Estados Unidos, por ser o país onde há mais informação. Então, aqui há alguns dados demográficos sobre a população em 76, que tinha 10 a 14 anos, mais de 60 anos, mais de 80 anos. E vemos aqui que a população com mais de 60 e mais de 80 anos dava cerca de 18%. Atualmente, isso representa mais de 37%. Portanto, temos aqui pessoas numa faixa etária muito mais avançada do que aquilo que tínhamos há 45 anos atrás. E, portanto, isto cria desafios, obviamente, que teremos de assegurar, nomeadamente tentar garantir um envelhecimento saudável e não apenas que as pessoas vivam mais tempo, mas que vivam de uma forma saudável durante mais tempo. Depois também li aqui algumas coisas sobre esta questão entre políticas de saúde pública ou saúde pública de precisão. E, portanto, listei aqui algumas diferenças, não vou ler aqui em particular estas diferenças, mas, no fundo, a ideia que ficou clara para mim é que o objetivo deve ser este que está aqui em inglês: the right intervention to the right population at the right time. Isto deve ser o objetivo de uma política de saúde pública que seja capaz, então, de oferecer, através dos sistemas de saúde, e o Bruno tocou nisto, nos médicos de família e toda a estrutura que deve estar montada para poder oferecer isto às pessoas. E perceber que o investimento em saúde é um investimento no desenvolvimento dos países, portanto, a todos os níveis, no emprego, no desenvolvimento. Portanto, se a população for saudável, obviamente que o país vai poder também beneficiar dessa saúde das pessoas. Tocando aqui rapidamente nos objetivos da educação, foram definidos 10, eu assinalei aqui alguns em particular que me pareceram relevantes, e algo que eu acho que é importante no contexto de uma população envelhecida como a nossa é aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes. Portanto, não nos focarmos só na educação primária até ao 9º ano, mas continuar a investir em educar e em dar ferramentas aos adultos que eventualmente não tenham tido uma educação tão completa, por terem feito a sua educação em tempos anteriores, mas continuar a assegurar esta formação contínua de jovens e adultos para os adaptar às necessidades do país, dos países em cada momento. E, portanto, os outros são à volta disto, não vou aqui alongar-me em particular. Penso que o que temos que treinar também é muito esta capacidade de pensamento crítico, e aqui a educação universitária e a primária também tem um papel muito importante, ajudar-nos a saber identificar os problemas e depois a resolver os problemas. Isto parece-me fundamental, e aqui a educação e a investigação têm um papel muito importante a desempenhar. E perceber que a educação e a ciência são o futuro da saúde e da humanidade, e, portanto, aqui algumas imagens alusivas a estas ideias que depois podemos discutir com mais detalhe. Tenho alguns dados sobre a Covid-19 como exemplo de como a alocação de recursos ajuda, de facto, a resolver problemas. Isto aqui
Não vamos, obviamente, entrar pelo negacionismo, nem sequer toco nisso, porque isso nem sequer é relevante, não é? Estamos aqui perante um problema que foi resolvido porque foram alocados recursos de uma forma inédita em outros problemas de saúde do mundo e, portanto, conseguiu-se resolver, ainda que não totalmente, estamos a tentar resolver, mas conseguiu-se desenvolver uma vacina em tempo recorde. E isto são dados aqui que eu encontrei, mostrando o investimento que países diferentes fizeram no desenvolvimento das vacinas. Isto são investimentos que não têm paralelo em outras doenças, num espaço de tempo tão curto, não tem paralelo. Por exemplo, aqui o investimento na doença de Parkinson em que eu trabalho, em anos diferentes, no ano 2016, 17, 18, 19, isto são dados dos Estados Unidos, portanto são 160 milhões de dólares a 220 milhões de dólares, e nós no investimento na Covid falamos de milhares de milhões de dólares, portanto é uma ordem de magnitude muito diferente. Depois aqui eu não vou perder mais tempo, já estou a demorar demais. Eram alguns dados sobre a Covid-19 em que eu comparei mais uma vez Portugal, Alemanha, os Estados Unidos e Espanha, em alguns casos, para mostrar o excesso de mortalidade que está associado à Covid-19. Não adianta negar e achar que já morria muita gente com gripe, isto não é algo diferente. É diferente e os dados estão aí, portanto toda a gente pode ver. Depois, aqui eu pensei naquilo que eu acho que é um desafio. Pensarmos nestes objetivos de desenvolvimento sustentável permite-nos também pensar e posicionarmos-nos perante aquilo que vão ser os desafios próximos. E eu acho que a questão da água potável vai ser um desafio, e nós já ouvimos falar de problemas de falta de água em Portugal. Estima-se que até 2025 50% da população mundial viverá com acesso limitado à água potável. Isso obviamente tem graves consequências para a saúde e, portanto, uma solução que é viável, é dispendiosa, mas que é viável, é a dessalinização da água. Portugal tem mar e tem sol e, portanto, tem condições para poder participar neste esforço, como faz Israel, e como Israel, que é um país, se calhar, ainda com mais falta de água, com mais falta de água do que Portugal, investiu nesta área e é um portento da agricultura à sua escala. Portanto, é um exemplo de que isto é possível. E aqui, só a título de curiosidade, qual destas é uma fábrica de desalinização de água? Olhando para estas duas fábricas, nós se calhar não vemos assim tantas diferenças, mas para terem uma noção, aqui do lado esquerdo é a refinaria da Galp em Matosinhos e do lado direito é de facto uma fábrica de desalinização de água. Portanto, se calhar nós temos já estruturas e infraestruturas montadas que podem ser adaptadas, embora eu saiba que há outros planos aqui para esta estrutura, mas que poderiam ser, se calhar, usadas se houvesse essa vontade, essa visão de futuro para adaptar estas estruturas a algo que de facto pode ser muito útil para a população. E, portanto, aqui a educação e a saúde, eu atrevo-me a dizer que são a base para todos os outros 15 objetivos para o desenvolvimento sustentável, e terminaria por aqui por agora. Portanto, podemos falar agora um bocadinho mais sobre algumas questões que tenham ficado no ar. Sim. Tiago, Viviana e Bruno, fiquei sem palavras com esta apresentação. O Tiago vai a muito ponto, fiquei sem perguntas. Eu queria falar um bocadinho, ou perguntar, a questão que veio agora ao de cima com a pandemia, que é a questão de saúde mental. E como é que isto é visto? Porque eu acho que tudo que seja doenças mais da componente física, biológica, outros, é um bocadinho menos tabu, não é? Portanto, e a doença mental, seja de familiares, de amigos, nós próprios, é tabu, portanto mesmo. E penso, não sei quais são os números, e quais são os números antes da pandemia, durante a pandemia, e qual é a vossa perspectiva disso? Se há muito foco, se há esclarecimento, se há desmistificação, e quão relevante isso é, portanto, para a população, o impacto também nos custos que temos, não é?
de prevenção e de tratamento? Têm algumas estatísticas, algum conhecimento nesta área que possam partilhar, ou é completamente fora do vosso domínio? Não? Tiago, Bruno, Tiago. Eu dados não tenho, obviamente que nós sabemos que a pandemia e as limitações que foram impostas têm um impacto grande ao nível da saúde mental, e é um impacto que nós vamos continuar a perceber durante os anos que virão por aí, não é? Isto manifesta-se de forma diferente em faixas da população com idades diferentes. Obviamente que nas crianças o impacto que a educação online tem na educação e no desenvolvimento destas crianças é algo que só vamos poder apreciar mais tarde, embora saibamos que tenha criado problemas temporários na sua convivência em casa com as famílias. Nos adultos que estiveram também privados do contacto social com outros adultos, terá um impacto também muito grande, porque nós sabemos, por exemplo, no caso de doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer e outras demências, o contacto social é fundamental para prolongar a nossa saúde mental. E, portanto, havendo limitações no contacto social, em pessoas que por não poderem, pessoas que tivessem estado em lares e que não tivessem contacto com os seus familiares, ou com pessoas que pudessem estar próximas delas a dar o apoio que era mais normal em tempos pré-pandemia, vão também ser afetadas a este nível. E portanto, eu acredito que e certamente há já dados sobre isso, eu não os conheço, não trabalho muito nessa área, mas que o impacto na saúde mental vai ser muito grande. Acredito que sim. Não sei se o Bruno, por ser clínico, terá outras informações, mas não tenho dúvidas que há um impacto grande. Há um psiquiatra em Braga, que é professor na Universidade do Minho, que é o Pedro Morgado, que tem feito já uma série de trabalhos colaborativos sobre a avaliação da saúde mental ao longo da pandemia. E tem produzido alguns dados recentes e continuam a publicar, e isso é bastante importante. Agora, nós também já tínhamos um problema de saúde mental em Portugal, especificamente, já antes da pandemia. Nós, quando olhamos para os números da OCDE, víamos que, por exemplo, 1/4 da população portuguesa consumia psicofármacos, que o nível de ansiedade e depressão era acima da média comparativamente com a União Europeia e os restantes países da União Europeia. E, na verdade, nós em Portugal desenvolvemos um plano de saúde mental, não sei exatamente dizer que data, mas foi há uma série de anos, desenvolvemos um plano de saúde mental. Só que o problema é que, do ponto de vista do desenvolvimento do plano, nunca lhe foram alocadas as verbas que ele precisava. Portanto, já houve orçamentos de Estado em que havia uns milhões para o plano de saúde mental, mas eles nunca eram executados. E conseguimos chegar à pandemia com este problema. O problema arrastou-se, obviamente, durante a pandemia, porque ficou suspenso o plano de saúde mental, e agora estamos numa indefinição, não sabemos muito bem o que é que vamos fazer. E esse plano de saúde mental incluía várias coisas, entre os quais dotar as estruturas dos cuidados primários de mais profissionais de saúde mental, nomeadamente psicólogos, e previa também coisas muito importantes que eram os cuidados na comunidade, não é? Ter equipas de saúde mental na comunidade para estarem junto das populações mais envelhecidas, lançar uma série de projetos pilotos nessa área de cuidados continuados na área da psiquiatria. Tudo isso foi sendo empurrado com a barriga ao longo dos últimos anos, porque nunca foi executado o plano que foi delineado. Aliás, é um dos problemas que a gente tem, é fazer planos extraordinários, às vezes, do ponto de vista do documento está muito bem escrito este plano da saúde mental, mas nunca foi posto em prática. Não se passa à execução. E relativamente, portanto, às vossas áreas de interesse, como é que veem, portanto, o que é que faz falta? Portanto, estes objetivos de desenvolvimento sustentável são normalmente focados para, portanto, os países da Europa estão relativamente bem posicionados, não é? Portanto, relativamente a esses objetivos. Mas o que vem premente e o que é necessário para fazer, portanto, nas vossas áreas específicas, o que é necessário para dar o próximo passo, para que cheguemos a esses objetivos, e o que é que nós podemos fazer por outros países, nomeadamente vimos também aqui na questão da vacinação, com tanto a distribuição das vacinas por todo o mundo, não é? Os países, por exemplo, em África tiveram muito menos acesso, e portanto, como é que vem, o que é que nós temos que fazer para
Portugal, para a Alemanha e para países da Europa, mas também o que temos que fazer para os outros, nas vossas áreas de ação. Não sei se quer começar o Tiago. Força, Bruno, força. Não, sobre a vacinação eu tenho uma posição muito própria. Correu muito bem em Portugal, obviamente, o desenvolvimento das vacinas foi extraordinário, foi em tempo recorde, mas a questão das vacinas contra a Covid-19 provam o pior que o mundo tem em termos de sistema económico, em termos de redistribuição de riqueza, etc. Porque, de facto, nós fomos capazes de fazer uma coisa extraordinária e guardá-la para nós próprios e não ser capaz de partilhá-la com o resto do mundo. Sabendo, desde o início, que essa não partilha iria prejudicar-nos a nós mesmos. Portanto, sabendo que, mantendo os países africanos ou os países do sul global, conforme preferirem, longe do acesso às vacinas, iria promover que houvesse o desenvolvimento de variantes nesses países e que elas iam passar as fronteiras e iam voltar para nos castigar. Foi exatamente aquilo que aconteceu com esta variante, com o Omicron. Exatamente, sem tirar nem pôr. Portanto, ela teve capacidade para se desenvolver, para aparecer no sul da África e para se espalhar para o resto do mundo. Felizmente foi uma variante que foi, ainda está a ser uma variante que é bastante leve, digamos assim, da doença que provoca, e nós já estávamos vacinados, portanto isso também nos deu alguma proteção adicional, mas isto de facto mostra-nos que a ausência de solidariedade global, quando pensamos num problema de saúde global, vai voltar para nos morder os calos a nós. Isso aconteceu com o VIH, e aconteceu há 20, 30 anos com o VIH. Nós fomos, de facto, incapazes com o VIH de distribuir os medicamentos para os países africanos. Houve uma guerra intestina com a Organização Mundial do Comércio e com as farmacêuticas para barrarem, literalmente, os antirretrovirais aos africanos. E foi uma batalha que durou muitos anos. Nós já devíamos ter aprendido com essa batalha e importar essas aprendizagens para a vacinação da Covid-19 e não o fizemos. E temos de repensar muito bem como é que é este modelo de saúde global, em que há uma discriminação terrível entre aquilo que nós vivemos no chamado primeiro mundo ocidental, como quiserem, e aquilo que impomos, porque somos nós que impomos na prática, aquilo que impomos aos povos do sul global ao mantê-los excluídos do acesso a uma série de coisas. A água, como falava o Tiago, mas sobretudo a cuidados de saúde, porque isso depois acaba por nos vir, mais uma vez, a morder os calos a nós próprios. Obrigada. Nós temos aqui um comentário, eu penso que seja um exemplo, não assina, de alguém que está na audiência, de um projeto de cariz social, um exemplo de mercado, não é bem mercado, porque é de cariz social, em que prestam um apoio social, chama-se, é o projeto, pois, é um comentário, é o chamado projeto Samaritano, das Irmãs Hospitaleiras, reforça apoio domiciliário. O Samaritano é um programa que visa prestar apoio em regime de ambulatório, no domicílio e junto da comunidade, a pessoas com doença mental grave e psiquiátrica e respectivas famílias, tendo como objetivos gerais a reabilitação psicossocial dos doentes e suporte e esclarecimento das famílias. Muito obrigado pelo exemplo dado. Exatamente, é preciso mais iniciativas desta natureza. Muito bem. Eu teria aqui uma pergunta de cariz mais... Eu costumo perguntar isto sempre em todos os webinars. Na vossa opinião, qual é o papel, na vossa opinião muito, muito pessoal, o papel da sociedade civil em todo este processo, de se atingir os objetivos, não só estes dois, o objetivo 3 e o 4, os objetivos de desenvolvimento sustentável? Eu acho que só é possível atingir nós enquanto cidadãos. Sim, eu acho que só é possível tentarmos atingir estes objetivos se todos nós, cidadãos, estivermos conscientes da necessidade de mudar alguma coisa na forma como vivemos, a vários níveis, e acho que nesse sentido atrevo-me a dizer até que há pouca informação sobre estes objetivos.
porque não creio que seja do conhecimento comum que estes objetivos tenham sido definidos, embora se ouça falar de cada um deles, se calhar de forma individual, adaptado à realidade de cada país, mas não da perspectiva de que sejam objetivos globais, definidos e assinados, aprovados por todos os países das Nações Unidas e, portanto, que requerem aqui, se calhar, uma alteração no nosso comportamento, na nossa mentalidade, em que não devemos pensar apenas naquilo que são as necessidades em Portugal ou na Alemanha ou no país A, B ou C, mas que isto são necessidades globais e que sem isto continuaremos a comprometer o futuro das gerações que virão depois das nossas, porque todos nós sabemos que o planeta está em muitos aspectos numa situação crítica e isso reflete-se nas alterações climáticas, em todos os problemas que nós sabemos que estamos já a viver e que vão continuar a ser agravados se não formos capazes de mudar muitos dos nossos comportamentos. E neste caso, dos objetivos de que falamos hoje, qualquer incapacidade de resolver os desafios, os 17 desafios, eventualmente até outros, vai-se refletir na saúde e na qualidade da saúde das pessoas e das suas vidas, não é? Portanto, eu acho que temos que, por um lado, falar mais sobre estes objetivos, educar as pessoas no sentido de as preparar para poderem contribuir a nível individual para que estes objetivos sejam alcançados. Uhum. Tiago, é então uma não questão, a sustentabilidade é uma moda amplificado pela sociedade, pelos interesses, ou é mesmo real? Todos nós temos de ter consciência disto. É uma das mensagens que penso que é importante passar-se nestes webinars. Eu acho que não é uma moda toda, eu acho que é uma necessidade. Às vezes, por motivos económicos, temos tendência a desvalorizar ou a achar que é uma questão de moda, mas eu acho que não é, e acho que os dados científicos mostram que não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade, de mudarmos, de interiorizarmos que se não fizermos nada, as coisas vão acabar mal, não é? E portanto, precisamos de interiorizar esta consciência e de atuar no sentido de mudarmos o curso das coisas, não é? Da nossa forma de vida, para assegurarmos então o futuro do planeta, porque de outra forma vamos deparar-nos com problemas muito, muito graves nas décadas que virão por aí. Bruno. Sim, eu acho que quando olhamos, por exemplo, falando das questões, por exemplo, da questão das alterações climáticas, quando olhamos para as conferências do clima, para as COPs que aconteceram nos últimos anos, são desanimadoras. Os resultados são desanimadores, já começa pela Conferência de Kyoto e pela venda de emissões e por toda uma atrapalhada que foi feita pelos Estados, depois com o não cumprimento dos objetivos das sucessivas COPs. Quando olhamos, por exemplo, para a questão das vacinas e vemos que quando começou a distribuição global de vacinas, nós tivemos o secretário-geral da ONU e muitas outras figuras a nível mundial, o próprio Papa João Paulo II, a pedirem que as vacinas fossem distribuídas solidariamente por todo o mundo, e isso falhou. Ou seja, ao olhar para uma série de objetivos de fundo, não é? Saúde global, combate às alterações climáticas, etc., parece-me que as instituições oficiais perderam força perante aquilo que têm sido os interesses económicos, as pressões junto dos governos e dos Estados, etc, etc. O que é que eu vejo a funcionar melhor hoje em dia, não é como alternativa, mas como forma de espalhar a mensagem, como forma de consciencializar a população global, etc., são as Greta Gutenberg deste mundo, não é? São estas iniciativas de pessoas, de cidadãos, precisamente, não é? As iniciativas próprias dos cidadãos, quando se juntam, quando são um coletivo com força suficiente à escala global para
causar impacto, forçar mudanças, etc., parece-me que esse é o caminho que melhor resulta e que é capaz de ir muito mais longe do que as próprias instituições que já existem. Não estou a desvalorizar as instituições, é evidente que é importante ter o secretário-geral da ONU ou o Papa a defenderem a distribuição global das vacinas ou o combate às alterações climáticas. É fundamental que isso exista. Mas é preciso dar um passo mais além, e esse passo mais além é precisamente a sociedade civil organizada, seja de que forma for, seja na rua, seja nas redes sociais, organizada para exigir aquilo que tem que exigir para que haja futuro. Isso é uma nota. Quando nós falamos desta questão de, por questões economicistas ou por economia, parece que não investimos no combate às alterações climáticas, por exemplo, quer dizer, qualquer economista bem intencionado percebe que num planeta devastado pelas alterações climáticas não há economia que funcione. Portanto, não há sustentabilidade, não há economia que funcione. E, portanto, um economista que diz que não há emergência climática ou que nega a emergência climática ou que recusa investir no combate às alterações climáticas por questões economicistas está a destruir a própria economia. E é isto que é bom que os economistas comecem a perceber. Não, infelizmente, eu acho que por aquilo que o Bruno mencionou, das Gretas Thunbergs do mundo atual, as pessoas já não estão disponíveis para viverem da mesma forma, descurando estas preocupações ambientais. Peço desculpa, mas pensas que é uma questão geracional? São mais os millennials que têm essa mudança de mentalidade, ou achas que isto atravessa toda a faixa etária da população? Esta consciência mesmo? Eu acho que talvez seja mais visível ainda nos millennials, mas são eles que são o futuro. Embora, obviamente, que eles tenham força e consigam também ajudar a mudar a mentalidade das outras pessoas. Claro, haverá sempre um grupo de pessoas com mentalidades diferentes que não irão mudar os seus pontos de vista, mas aquilo que é real e que já é visível para muitas empresas é que, se não mostrarem que têm esta consciência de sustentabilidade, não vão conseguir ter sucesso, porque as pessoas deixam de comprar certos produtos e procuram apenas aqueles que estão de acordo com aquilo que são os padrões definidos e aceitos como sendo os razoáveis de acordo com as necessidades atuais. E, portanto, eu acho que isto vai ser é um movimento que vai ser cada vez mais forte e que vai, de alguma forma, eliminar aqueles que não quiserem acompanhar esta mudança de mentalidades, e vai, portanto, trazer força para que estas questões sejam resolvidas. Agora, a questão é se nós, e isso, a história mostra que nós muitas vezes fazemos isso, é que ao tentarmos resolver um problema, criamos outros problemas, não é? E portanto, temos que ser capazes de resolver problemas sem criar outros problemas maiores que possam ter consequências mais devastadoras. Eu queria só dar aqui alguns comentários também. Primeiro, acerca destes objetivos de desenvolvimento sustentável. Primeiro, porque acho que estamos de uma forma global. Eu vi há pouco tempo, estamos muito atrás, muito aquém dos atingir, portanto, de uma forma global, em todos os países, estamos muito aquém. Segundo, depois também que os próprios objetivos, temos que pensar, isto foi um acordo de vários países para conseguirem um consenso, portanto, há aqui muitas coisas que fomos até analisar, alguns objetivos até são contraditórios em si, por exemplo, o objetivo 8, que inclui trabalho decente e crescimento económico, portanto, eu não acredito numa contínua coisa de crescimento económico da forma como o víamos anteriormente, temos que redefinir o valor, portanto, o valor não de uma forma económica, mas de outras formas de valor que devemos pôr aqui na equação. E depois, o terceiro apontamento e estamos a falar do impacto das Gretas do mundo, mas elas têm impacto, mas têm que se transformar em ações, portanto, ou seja, uma coisa é abanar a mentalidade de sair das notícias, outra coisa é levar as pessoas a mudarem os seus hábitos, e aqui e é para isso que servem estas sessões, nós próprios, cada um de nós tem um papel aqui, e portanto nós temos um papel a dar, e aquela questão que nós falámos, leave nobody behind, portanto significa para que outros possam ter, nós temos que dar do que temos atualmente, portanto temos que partilhar, e um bocado desse mindset que estás a falar, Bruno, desta parte
uma saúde global e de princípios globais, portanto, nós, individualmente, temos que começar em todos nós essa mudança, porque senão vai existir e lutar contra as instituições, não é? Os poderes instituídos, para que isso mude, porque senão será difícil de caminhar para lá. Portanto, esse é o meu objetivo, assim, é a minha opinião pessoal, não sei se partilham disso, mas para mim estes objetivos deveríamos repensá-los, portanto, às tantas foram renegociados, serão todos objetivos ainda atuais, terão que ser repensados e reformulados alguns, e portanto, e também uns às vezes são contra outros, portanto, e é isso que temos que pensar, como é que, não dá para tudo, como é que vamos priorizar aqui, portanto, é um problema complexo, como é que vamos resolver um problema sem criar outros, como o Tiago disse, portanto, como é que conseguimos este equilíbrio, e não é simples, portanto, o que eu acredito é no downgrade das sociedades mais evoluídas, que consomem muitos mais recursos, digamos assim, em detrimento de outras que têm muito menos. Isso assistimos nesta pandemia, não é? Precisamente. Só acrescentar uma coisa, eu acho que isso é um bom exemplo da educação. Eu acho que esta geração da Greta, nós de facto decidimos incluir na educação destas novas gerações uma série de comportamentos individuais, responsáveis, sustentáveis para o futuro. Foi uma coisa que a minha geração, por exemplo, não teve na escola e que hoje em dia já começa a existir. Só que eu acho que esta geração é fantástica, porque ela foi mais longe do que isso. Eles não só, através dessa educação que nós decidimos dar-lhes, estão dispostos a viver de uma maneira diferente para assegurar o futuro do planeta, mas eles foram mais longe do que isso. Eles perceberam que isso não bastava para mudar o mundo e perceberam que viviam num mundo em que nem todos estavam a fazer o mesmo esforço, e por isso é que se juntaram para exigir aos líderes mundiais políticas, decisões, negociações, etc., que fossem capazes de combater as alterações climáticas. Portanto, esta inteligência desta geração, eles foram mais longe, eles perceberam que não eram só eles individualmente que poderiam mudar o mundo e mudar o curso das alterações climáticas, mas tinham de ir mais longe e juntaram-se para o fazer isso. E eu acho que isso é o bonito ou a esperança desta geração mais nova. E eu acho que este problema da Covid veio, de certa forma, congelar essa ação que vinha antes da pandemia das alterações climáticas, combate à crise climática, etc. Viviane, estamos a terminar, não é? Estamos a terminar, exatamente. Ok. Portanto, de facto, aqui dava para falarmos muito mais de ativos da saúde. Isto foi só o início, portanto, de um diálogo, e esperemos que haja frutos aqui, portanto, para individualmente ou coletivamente, em colaborações, para podermos continuar, de facto, a tentar tornar este mundo melhor, portanto, e queria agradecer ao Tiago e ao Bruno e a todos os presentes aqui na audiência, e a ti, João, muito obrigada por terem estado connosco, e, portanto, obrigada por este último webinar, que foi fantástico. Sim, é verdade. É um prazer, muito obrigado. Foi obrigado. Uma maravilha fazer parte deste projeto. Bruno e Tiago, muito obrigado na parte que me toca, e em nome da Viviane, a Viviane já agradeceu, e em nome deste projeto tão interessante. Obrigado. Muito obrigada. Adeus, até à próxima. Até à próxima. Tchau. Obrigado.